Bom dia para os senhores que estão aqui presencialmente, que estão online, tem algumas pessoas online. Hoje nós temos a apresentação do Dr. Evandro para dar continuidade para as questões de direito societário e uma questão polêmica e merece estudos profundos, né? Aqui, como é a casa do empreendedor, a casa do empresário, então talvez seja um foro adequado para a gente fazer as questões e que sempre nos preocupa. Eu vou pedir para o coordenador adjunto desse grupo, o nosso companheiro e colega doutor Romeu Amaral, para fazer a apresentação do doutor Evandro. Obrigado, doutor Humberto. Bom, em primeiro lugar, é uma honra para o nosso Núcleo de Assuntos Societários receber o professor doutor Evandro. O doutor Evandro é advogado, mestre e doutor em Direito pela USP, formado em Letras e em Direito, então, membro do Governance Lab de Lisboa, Portugal, que é um instituto que estuda a governança corporativa, professor no IBMEC, de Direito do Mercado de Capitais, foi professor no INSPER por muitos anos, em várias disciplinas, professor na Escola Superior de Magistratura, Escola Superior de Advocacia, teve passagens de estudos pela Universidade da Virgínia, pelo Max Planck na Alemanha, MBA pela BSP, CPA 20 pela Ambima e historiador associado ao IGH São Paulo. Além de tudo isso, eu gostaria de destacar que o professor Evandro, além de um grande estudioso do direito, é um grande estudioso da história do Brasil e também um exímio tradutor, não só de obras jurídicas, mas também de obras não jurídicas. Então, com essa breve introdução, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Evandro, que vai nos brindar aqui com um bate-papo, vamos dizer assim, uma apresentação sobre o Conselho Fiscal, que inclusive foi obra ele escreveu sobre esse tema no mestrado, dissertação de mestrado dele, e publicado, inclusive um livro publicado sobre o tema. Então, ninguém melhor do que ele para falar sobre o Conselho Fiscal, e por essa razão nós o convidamos para falar aqui um pouquinho para vocês. Então, doutor Evandro, obrigado pela presença. Obrigado. E a palavra é toda sua. Aproveitar que a gente está aqui no centro de São Paulo e lembrar que há 202 anos atrás o Dom Pedro passava aqui por perto, a caminho de trabalhos que depois acabaram levando esse mesmo príncipe, então, a declarar a independência alguns dias depois, no dia 7 de setembro, dia 4. Então, alguns anos atrás, ele estava passando pelo pátio do colégio, cavalo aqui. Mas só um detalhe, uma coincidência, você falou de história, etc., eu me lembrei disso. Bom, eu não queria fazer uma exposição assim muito acadêmica, e eu queria mais colocar as questões principais que envolvem o Conselho Fiscal, e aí, obviamente, me abrir para um bate-papo, uma discussão, e uma das coisas mais importantes é a gente poder ouvir a experiência de quem está no dia a dia e sofrendo, suando para empreender e apresentando essas dúvidas, ponderações ou, às vezes, sugestões em relação a esse tema. É um tema não tão comum, né? A gente não vê o pessoal discutindo muito, embora seja uma previsão na lei, uma das previsões mais antigas que existe na lei, e é algo que não é levado assim com muito brilho, ninguém dá muita atenção para esse tema, né? Eu vou começar lá atrás, só para a gente ilustrar. O Conselho Fiscal sempre foi um órgão permanente, um dos órgãos mais antigos, né, que existem desde a criação das sociedades comerciais modernas, e a gente está falando do período lá das grandes navegações, até um pouquinho antes, Idade Média e tal. Esse foi um dos primeiros órgãos que essa estrutura
quando ela foi criada, quando ela foi bolada, esse foi um dos primeiros órgãos que foram bolados, por assim dizer, para tentar acompanhar essa evolução do empreendimento personalizado, né? Há muito tempo atrás, o empreendimento ficava muito focado na pessoa do empreendedor. Com o surgimento das pessoas jurídicas e das pessoas jurídicas de mercado, o empreendimento ele se personaliza. E um dos primeiros mecanismos é esse mecanismo de fiscalização, que no começo ele tinha uma finalidade de controle. Controle mesmo, de controles internos, né? De verificar se estava tudo regular, se estava tudo certinho. E o Conselho Fiscal ele surge como se fosse um olho do empreendedor dentro de um empreendimento onde tínhamos uma administração delegada ou administração profissional. Então, quando o empreendedor buscava um administrador profissional, ele imediatamente buscava alguém que fazia essa tarefa de controle, né, para verificar se as entradas e saídas e toda a estrutura de caixa estava regular, para que isso pudesse ser reportado para aquele investidor, para aquele empreendedor. Com o tempo, essa tarefa do controle, que acabou se tornando controladoria e a área financeira e a área contábil, ela foi se consolidando como um instrumento de auxílio ao administrador, seja um administrador da confiança do empreendedor, seja aquele, não que não seja da confiança, mas aquele mais distante, o profissional que é colocado lá de mercado e recebeu alguma indicação. Essa distância fez com que, obviamente, os controles internos se aproximassem mais de quem estava no dia a dia, que é o administrador. E aí surge a necessidade de recriar essa função, essa tarefa do Conselho Fiscal. Então, o Conselho Fiscal era uma espécie de dupla checagem daquilo que, na origem, era ele que fazia, né? O próprio conselheiro fiscal, na origem, ele fazia esse trabalho, mas voltado para a contabilidade, um trabalho de controle financeiro. Na medida em que esse trabalho se profissionalizou, ele recuou e virou um órgão de dupla checagem no interesse do investidor e do empreendedor. Muito bem. Com a evolução dos tempos, o que a gente acabou tendo? Uma multiplicação de funções dentro da administração, isso dentro das companhias mais complexas. Vamos falar de companhias abertas, essas que têm ações na bolsa, que têm uma estrutura mais complexa. Essa tarefa de fiscalizar, de verificar o que é que está acontecendo dentro da companhia, ela foi sendo fatiada, né? Ela foi sendo fatiada e desdobrada em várias subfunções. Então, a primeira função que surgiu foi a do conselheiro de administração. Ele acabou se tornando o olho do empreendedor dentro da companhia. Ele faz, digamos assim, o conselheiro de administração é o camisa 10 da companhia, ele é o meio de campo, porque ele fica entre a assembleia e os acionistas, e, em especial o acionista controlador, e a administração executiva. A administração executiva é o centroavante, é o cara que tem que colocar a bola para dentro, né? E o conselheiro de administração, ele é o cérebro da companhia, ele vai fazer determinada distribuição das tarefas e também vai olhar tecnicamente se a administração executiva está cumprindo bem essa tarefa. E o Conselho Fiscal, o que acontece com o surgimento no tempo com essa tarefa do conselheiro de administração? É muito simples de explicar. Como o conselheiro de administração assumiu essa tarefa de fiscalização dos atos de execução, ele acompanha mais proximamente os atos de execução. Portanto, ele tem o dever sempre de se antecipar aos atos de execução. Então, o conselheiro de administração é aquele que está na frente, ele se antecipa. O conselheiro fiscal, não. O conselheiro fiscal é o goleiro, é o quarto zagueiro. Ele sempre vai falar depois. Há casos raros previstos em lei em que é necessário ouvir o conselheiro fiscal antes, mas isso está previsto na lei. E ele mesmo, o conselheiro fiscal, ele vai saber quando que ele tem que falar antes de qualquer coisa. Mas, normalmente, de modo geral, o conselheiro fiscal ele fala depois.
ele se manifesta depois do ato já praticado. E agora, descendo para a parte mais jurídica, qual que é a grande diferença do conselheiro fiscal, portanto, das tarefas que estão descritas ali no artigo específico das suas funções, em relação às funções do conselheiro de administração? Se a gente for observar, se eu não me engano, é 161, né, do Conselho Fiscal, que vai descrever as tarefas. A gente tem o artigo 161 da Lei das SA e o artigo 163. E o primeiro inciso vai dizer: o conselheiro fiscal tem a função de fiscalizar os atos da companhia, os atos da administração. Aí, quando a gente vai no conselheiro de administração, que é o artigo 109, se eu não me engano, o inciso 3, vai dizer, ele também tem que fiscalizar. Mas tem uma palavrinha que mostra a diferença entre um e outro. O conselheiro de administração, ele fiscaliza a gestão da companhia. E o conselheiro fiscal fiscaliza os atos, contratos e atos já praticados. Portanto, ele sempre se manifesta a posteriori. E o conselheiro de administração precisa se manifestar a priori. Vamos trazer um exemplo duro, que veio para o nosso bolso esse exemplo. Passadina. O conselho de administração e os conselheiros de administração da Petrobras, no caso Passadina, estiveram muito mais expostos a determinadas responsabilidades, porque eles tinham a obrigação de verificar aquele processo de aquisição e aquele processo, aquela transação a priori, antes. E aí vem um detalhe importantíssimo da diferença entre conselheiro fiscal e conselheiro de administração. O conselho de administração, ele tem que olhar antes e ele precisa olhar o mérito da transação. Quanto custa, se custa bem, se está ok, se não está ok, se o valor de mercado está adequado, se não está adequado. Portanto, ele olha o mérito da operação. O conselheiro fiscal, ele não vai olhar o mérito. Ele fica como um bom quarto zagueiro, como um bom goleiro, fazendo o trabalho de contenção. Terminada a operação vem toda estruturada com a documentação para que ele possa analisar não o mérito, mas a formalidade, a legalidade. Então, o conselho fiscal ele vai emitir um parecer dizendo: essa operação atende a todos os requisitos previstos na legislação brasileira em relação a obrigações contábeis, a lei das SA, ela segue a legislação, essa operação ela está de acordo com o estatuto social dessa empresa? Sim, está de acordo com o estatuto social, ou não. Eu já participo das alçadas, né? As alçadas, se foi tudo certinho. Eu cheguei uma vez a fazer, prestei uma assessoria jurídica em uma operação que essa mesma empresa participou, a Petrobras. E é uma operação hipercomplexa, cheia de nuances e etc. E um degrau da operação foi colocado, que foi muito criativo, o advogado que fez foi extremamente criativo, e ele colocou uma comissão mercantil para poder viabilizar um desencaixe. E era um desencaixe legal, legítimo. Um desencaixe de uma empresa para outra, e aquele desencaixe ia gerar determinados pagamentos dentro de um fluxo que ia pagar uma troca de controle e tal. Extremamente criativo. E aí o pessoal do Conselho Fiscal veio me consultar. Eu falei assim: vocês não têm que olhar se a conta está certa, se não está certa. Isso não é a obrigação de vocês. Vocês têm que olhar se o estatuto dessa empresa permite comissão mercantil. Aí os caras olharam e falaram: o objeto social dela não tem comissão mercantil. Ela não pode participar de operações como comitente mercantil ou representante comercial. O próprio estatuto veda. E o advogado, muito experiente, muito criativo e etc. Eu falei: não dá para a gente pegar uma operação como essa, que tem essa empresa, a Petrobras, envolvida, e enfim.
soltar um negócio desse. Vamos tentar ligar para o advogado que fez a operação e vamos tentar consertar isso, vamos tentar ajustar. Porque não se trata de uma questão assim de ilegalidade como um todo, quer dizer, não há uma má fé. É uma comida de bola, acontece. Então, aí a gente também entra na parte prática do Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal tem que ter aquela inteligência emocional de falar: aqui é uma ilegalidade, tem uma má fé, eu vou precisar reportar isso. Ou aqui não, foi uma comida de bola, eu vou ter que colaborar para esse processo sair, porque não estão sendo prejudicados, muito pelo contrário, os acionistas vão ficar muito tristes, porque o valor das ações já está subindo por conta das especulações em torno dessa operação, que vai ser benéfica para todo mundo. Então, a gente precisa só sinalizar que é necessário fazer um ajuste do estatuto social dessa empresa antes de concluir a operação. E assim, aconteceu, deu tudo certo, o advogado ficou gratíssimo e tal. Então, hoje a tarefa do Conselho Fiscal é exatamente essa, é de ser um quarto zagueiro, né? Evitar que o nosso volante ou o nosso meio de campo perca a bola lá e a gente tem que fazer o trabalho de contenção. Ou às vezes tem que ser mais duro mesmo, falar, não, aqui, enfim, tem alguma coisa errada, parece que esse diretor aqui não está fazendo isso com a boa fé, ele está tendo algum conflito de interesse, tem uma vantagem que ele vai levar em prejuízo desse acionista minoritário ou desse grupo, e aí o Conselho Fiscal tem que sinalizar. Então, ele fala sempre a posteriori e sempre a respeito de questões formais, não do mérito da operação. Ele não entra no mérito. Nunca, se esse seria o melhor caminho, se ao invés da comissão mercantil deveria fazer de outra forma, se essa incorporação foi bem feita, não foi, se a contratação desse banco para dar a fairness opinion é melhor em relação ao outro banco, se esse banco é um banco de reputação, não é. Ele não vai dizer nada, ele não se manifesta em relação a isso. E aí, muito bem, eu vou para a parte agora um pouquinho mais delicada do Conselho Fiscal. Eu falei sobre o que é o Conselho Fiscal sob o ponto de vista do empreendedor, agora vamos olhar o Conselho Fiscal sob o ponto de vista do próprio conselheiro. O próprio conselheiro, em relação aos acionistas, ele é demandado sempre por provocação. Eu não preciso exigir do Conselho Fiscal uma proatividade. Então, aquela reforma de 2001 foi uma reforma meio desastrosa, né? De dar ao conselheiro fiscal tarefas que ele pode individualmente ficar pedindo documento. Isso virou moda há um tempo e o pessoal já percebeu que não é da natureza do Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal não é uma CPI interna da empresa. Ele está ali por provocação. Na medida em que as operações, o dia a dia da empresa vai ocorrendo, essas informações chegam para ele e ele faz uma análise técnica, fria. Ele pode até se valer de assessores externos, principalmente advogados e empresas de auditoria. São os principais contratados do Conselho Fiscal. Mas vamos supor que, mesmo sendo levado a ele essa documentação, ele comete ali a famosa comida de bola. Ele deveria falar, se manifestar, e a gente volta para o caso Passadina. Será que o Conselho Fiscal deveria ter olhado alguma coisa que não olhou? Isso no famoso case que foi parar na CVM, que, enfim, eles fizeram todo um filtro a respeito da responsabilidade de todos que se envolveram nisso, o Conselho Fiscal inclusive, né? E, enfim, a solução da CVM, não sei se foi a melhor solução para aquele caso, mas é o que é. E o que aquela solução confirma, o que está na minha tese, é o seguinte: quando você chega no artigo 165 da lei, ele vai dizer: o conselheiro fiscal tem responsabilidades semelhantes à do administrador. E ele responde por analogia em relação aos 153, 154, 155, que são os artigos que falam principalmente do dever de diligência e do dever de lealdade, especialidade do Romeu. Qual é o grande problema? O dever de diligência e o dever de lealdade, ele foi escrito
para a função de administrador, em especial do administrador executivo. Eu consigo puxar essas responsabilidades para o conselheiro de administração? Consigo, porque o conselheiro de administração ele tem uma função ativa na empresa, não tanto quanto o conselheiro, não tanto quanto o executivo, o diretor executivo e a gerência, mas ele tem uma função ativa. O conselheiro fiscal não, ele tem uma função passiva. Então, o que acontece com aquela redação do dever de lealdade e dever de diligência? Ela não se encaixa nas funções do conselheiro fiscal. Então, deveria ter um regime de responsabilidade por omissão próprio para aquela função. E a nossa lei não tem isso. Então, o que acontece? Quando a gente tem operações como a de Passadina ou como qualquer outra, essas muito grandes em que a gente tem uma administração completamente profissionalizada, com grupos de investidores em torno de grandes empresas, etc., é muito difícil condenar o conselheiro fiscal. É a coisa mais... Desculpa, nesse caso da Passadina, o Conselho Fiscal ele não vê o mérito, né? Vê o que foi feito e controla. Então, qual é, por exemplo, a preocupação do conselheiro fiscal nessa parte da Passadina, conselheiro fiscal da Petrobras, por exemplo, né? E qual é a responsabilidade dele? Excelente pergunta. E ali a tarefa dele, por isso que é fácil defender um conselheiro fiscal numa situação como essa, porque a tarefa dele é olhar se a operação de Passadina como um todo, ela foi legal. É uma operação legal? É previsto em lei? É um contrato previsto em lei? Será que ele teria que fazer uma investigação um pouco mais profunda para ver se o desdobramento daquela operação iria eventualmente abastecer o caixa de algum partido, de algum empresário e etc.? Eu não sei se cabe a ele ir tão longe nisso, né? Então ele olha a operação como um todo. Ele é um mérito, né? Ele começa a entrar no mérito e começa a entrar em tarefas que são de auditoria, de compliance. Ele não é compliance. Ele só vai olhar a questão estrutural. Essa estrutura está ok? Está correta? Está correta. É legal. Será que ela é uma simulação? Será que ela foi mal utilizada? Quer dizer, eu posso utilizar uma ferramenta jurídica para o bem ou não tanto para o bem. Ele não é tarefa dele entrar no mérito disso e ver como isso está sendo utilizado. Isso seria a tarefa de controles internos, de auditoria interna, do auditor externo e principalmente do compliance da companhia. Ele não é compliance, isso é muito importante. Conselheiro fiscal não é compliance. Ele não pode ficar entrando no mérito das coisas. Ele olha a estrutura. Ele tem uma visão estrutural dessas operações e sempre depois chega para ele. Ele é um pouco... Sabe aquela tarefa do Ministério Público de custos legis? Ele olha a operação e verifica se existe algo equivocado. A operação foi legal, mas só que desastrosa. É bem difícil de responder, porque ela se utiliza de uma estrutura legal, mas a gente consegue verificar abusos no mérito, abuso no preço, abuso, é outro tipo de problema. A Operação Passadina, que eu acabei, por outras circunstâncias, conhecendo no detalhe a operação, o grande problema não é a operação em si, mas é o histórico dela, o preço lá atrás, e como é que esse preço acabou sendo inflado. E aí depois a gente também teve um timing da operação. A operação aconteceu a toque de caixa, e os conselheiros não tiveram tempo de analisar os documentos. E ali dentro daquela operação, obviamente, tinha... Conselheiros de administração. Os conselheiros de administração. O conselheiro fiscal, ele está numa situação, vem a operação, eu olho e falo, ok, é uma operação ok, né? Ela não é uma operação que deve chamar a atenção do conselheiro fiscal, porque ela está dentro do objeto social, está dentro do escopo da companhia, está caro? Está caro, mas não é o conselheiro fiscal que vai verificar essa questão, porque isso é mérito da operação. Isso cabe ao conselheiro de administração dizer, não, peraí, por que está sendo pago esse valor, sendo que lá atrás o valor da ação era tanto? Mas deixa eu tentar olhar aqui a auditoria do diligence,
se isso bate realmente, aí tal contingência, tem isso, tem aquilo. O conselheiro fiscal ele fala, bom, ele olha formalmente. Né? E qual foi, eu fico curioso de saber qual a apresentação, né? Qual é o palpite dele, do Conselho Fiscal? O que ele falou, o Conselho Fiscal da Petrobras? Se bem me lembro, na época, o Conselho Fiscal deu um parecer bem superficial, obviamente, aprovando a operação. E aí, reuniões periódicas que eram feitas e as informações que eram levadas, obviamente, insuficientes, não levavam tudo. O Conselheiro Fiscal se fiou naquele grau de informação e deu parecer no estado em que as informações vieram. E, assim, já vi outras situações, como, por exemplo, aquele problema que teve na Sadia, o problema que teve na Aracruz, a gente defendeu os conselheiros fiscais, tanto da Sadia quanto da Aracruz, quando eu estava no Tosini. E a defesa foi justamente nesse sentido. Não é tarefa do Conselho Fiscal ir lá e verificar se de fato a operação foi uma boa ou uma operação ruim. Lógico, ele deveria sinalizar o conselheiro fiscal que o uso de derivativos naquela operação poderia não estar dentro do objeto social, mas da forma com que era apresentado, que era um derivativo para proteção, está dentro do escopo do financeiro fazer isso, né? Mas aí você vai entrar no detalhe se existe algum grau de alavancagem e qual foi o timing dele de ficar fazendo as operações. Não sei se essa tarefa cabe ao Conselho Fiscal entrar tão profundamente no mérito disso. Caberia ao auditor independente ou compliance olhar no detalhe, mas o conselheiro fiscal não tem essa tarefa de olhar no detalhe. Ele só vai olhar a formalidade, porque toda essa responsabilidade, as funções foram sendo fatiadas ao longo do tempo. Né? E aí, o que a gente tem? A gente tem uma dificuldade do sistema em responsabilizar o Conselho Fiscal. O que, de certa forma, acaba sendo uma tarefa formal, de baixa responsabilização, então isso acaba se tornando algo não tão... não chama tanta atenção das pessoas no dia a dia, acaba sendo uma tarefa meio desprezada no dia a dia. O que, por outro lado, algumas companhias que têm uma certa visão a respeito desse órgão, principalmente as instituições financeiras, se a gente olhar o Itaú Unibanco, o Bradesco, eles fazem um uso inteligente do Conselho Fiscal. Eles demandam mais do Conselho Fiscal, eles colocam o Conselho Fiscal mais sob os holofotes, levam mais operações, o que faz com que o investidor externo ganhe confiança. Ele fala, ele está dando um brilho que o mercado não dá para esse órgão. Então, é um uso inteligente do Conselho Fiscal para fins de governança corporativa. A própria administração executiva acaba tendo vantagens com isso. Né? Marketing, né? Eles usam ativamente de modo a dizer, olha, como a gente coloca a fiscalização no holofote, constante. Então, isso aqui é constantemente verificado. A gente tem vários mecanismos de dupla, tripla, 4, 5 checagens. Então, passa pela auditoria interna, passa por esse, passa por esse. Depois de tudo feito, ainda tem uma reunião de conselho fiscal que eles vão analisar e aprovar. Então, esse é o quadro que a gente tem do Conselho Fiscal na Lei 6404, que é a lei das SA, que é um mecanismo mais usado pelas companhias abertas. Quando a gente consegue começar a descer nos formatos societários e desce para as companhias fechadas, a gente vê um uso ainda menor do Conselho Fiscal, é difícil de vê-lo instalado. Né? Aí, em limitadas, menos ainda, quase ninguém usa Conselho Fiscal em limitada. Já em associações, como a instalação é obrigatória, principalmente os clubes de futebol, tem lá um Conselho Fiscal pro forma. Enfim. Reserva. Não é
nem defensor, é reserva. Exato. E eles colocam lá o conselheiro fiscal como uma espécie de barganha política dentro do clube. Os clubes usam o conselho fiscal como se fosse um cargo para poder dar a carteirinha de conselheiro e o cara poder ter o camarote dele para assistir o jogo no estádio, essas coisas. E aí, quando a gente transforma isso para associações assim, que não têm esse escopo, futebol e etc., associações normais, de modo geral, o Conselho Fiscal ele acaba adquirindo essa tarefa de ser usado como barganha política dentro das associações. As associações usam o Conselho Fiscal para dizer, ó, tem um cargo a mais. Isso quando tem disputa, né, eleitoral, são associações em que você consegue visualizar disputa política dentro da associação. Então, eles falam, ó, aqui tem tantos cargos à disposição, eu vou usar o Conselho Fiscal para poder nomear e seu grupo político fica conosco e etc. Eu já vi muitas vezes isso acontecer, principalmente em clubes de futebol, mas não só em clubes, né? Em outras associações também. Principalmente essas associações tipo Febraban, que tem uma disputa política dentro, eles se utilizam do Conselho Fiscal para isso. Tá? Então, assim, de modo geral, é isso. E o que eu acabo vendo no dia a dia é que as empresas que se utilizam desse mecanismo de uma maneira inteligente, elas extraem vantagens, como as instituições financeiras têm um uso interessante do Conselho Fiscal. Acho que, de modo geral, é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu posso levantar Vamos. um ou dois problemas? Essa questão do Conselho Fiscal, me chama a atenção, e vou falar por que me chama a atenção, né? Eu sou, lá na raiz, eu sou tributarista. Então, existe uma responsabilidade tributária em alguns atores da empresa, né? Mais forte naqueles atores executivos, responsáveis pela operação da empresa, claro, eles podem ser responsabilizados tributariamente, e menos naqueles colaboradores mais distantes da administração, do dia a dia, digamos assim, das decisões, né? Como o senhor colocou que o Conselho Fiscal, a priori, fala depois, né? Ele constata uma operação. Então, posso concluir que a responsabilidade quase não teria, estiver muito baixa nessa questão tributária, né? Exatamente por esse motivo, né? Agora, ele veria mais formalidade, né, e não mérito, né? Exato. E existe, eu queria que fizesse um comentário sobre o compromisso de sigilo do conselheiro fiscal em relação à empresa. Excelente pergunta. Qual que é o compromisso dele de sigilo? É um compromisso só legal? É um compromisso, além de legal, estatutário? Ou, além de estatutário e legal, também um compromisso por algum documento que se assina? Deve assinar um documento de sigilo ou não? Eu gostaria de comentar se isso. Tá bom. O primeiro, esse ponto de sigilo, eu acho que tem ligação com a responsabilização, de alguma forma. Sim. Isso aí é uma outra abordagem que a gente pode ter. Eu falo muito pouco disso na minha dissertação, porque o conselheiro fiscal ele é considerado um integrante do ambiente societário como outro qualquer. Ele é equiparado a um funcionário, a um prestador de serviço, ou qualquer que seja a pessoa que vá ter contato com informações internas da empresa. Então, ele está integralmente sujeito ao sigilo no grau máximo, mais rigoroso e mais sensível que nós possamos imaginar. E até devolvo a bola aqui para o Romeu, que tem o estudo de doutorado dele sobre dever de lealdade. O núcleo do dever de lealdade, se não me engano, é o sigilo, é manter discrição a respeito dos negócios da companhia. Então, como a própria lei fala que o conselheiro fiscal está sujeito a todos aqueles deveres,
esse é um dos únicos deveres que eu não preciso de adaptação. Esse dever, ele desce no conselheiro diretamente, sem filtro algum. Então, ele tem total dever de sigilo e discrição sobre as operações da companhia. Além disso, ele está, pelo dever de lealdade, sujeito a reter essas informações até que a área responsável pelo relacionamento com os investidores possa dar publicidade ao mercado àquela operação que ele está envolvido. Seja ela um planejamento fiscal, tributário mínimo, seja uma operação de troca de controle. Ele está 100% sujeito a isso. Ele não pode, de maneira nenhuma, nem vazar essa informação e nem tentar se beneficiar em cima dela. Comprar, vender ações e etc. Isso dá uma cadeia grande. Dá uma cadeia sensível. Né? Ele fica sujeito a insider trading e manipulação de mercado, se mexer com os valores mobiliários da companhia, mas não é necessário qualquer termo de sigilo, NDA, nada. Isso é da função dele, é inerente à tarefa dele. Eu não preciso exigir nada dele. Isso já está previsto em lei e, historicamente, não preciso nem colocar no estatuto que ele está sujeito a isso. Ele precisa manter a reserva mais elevada que existe dessas operações, porque o cargo de conselheiro fiscal é um cargo muito sensível, que faz com que ele, tanto quanto o conselheiro de administração, seja um elo da administração da companhia com a assembleia, portanto, com o acionista. Isso você tem que tomar muito cuidado, porque muito acionista vai querer saber do Conselho Fiscal como é que está, né? Isso é uma coisa bem sensível, né? E a lei de 2001, que é a 10.303, cometeu um erro brutal. É um erro brutal. Dar tarefas individuais aos conselheiros e permitir que os conselheiros possam exercer essas tarefas em nome de grupos de acionistas. Nossa. Isso acabou não dando certo. Teve uma moda, uma época, até 2005, 2006, em que você tinha ativismo dentro do Conselho Fiscal, mas essa moda, graças a Deus, passou essa moda. Então, a gente não vê mais hoje conselho fiscal ativista. Pelo que eu estou vendo, é até atrito com a administração. Atrito com a administração, você tem um conselheiro, aspas, minoritário, você transfere o problema político para dentro de um órgão que tem que ser técnico. Essa moda passou, ainda bem, né? Foi trazida pela lei, nunca foi consertada, está lá até hoje, mas o mercado deixou de praticar, repeliu aquela sugestão legal, né? Que é uma das coisas mais bonitas da lei societária, é que a lei societária não precisa ir para o Supremo para ficar buscando a ação direta de inconstitucionalidade para mudar o que está na lei. O próprio mercado já repele aquilo. Com o tempo, os caras falam, não, a lei societária ainda mantém aquela prática, né, da lei que não pegou. Não, isso aqui nós não vamos praticar. Não, legal que está na lei, mas a gente não vai fazer isso aqui, porque isso aqui é ruim. Não funciona desse jeito. Agora, aproveitando o primeiro ponto que o Humberto trouxe sobre a questão da responsabilidade fiscal, né? Sabendo que o conselheiro fiscal, diferentemente do conselheiro de administração e do diretor, ele não é administrador para a lei, né? Apesar dele ter os deveres, né, e as responsabilidades, né, assemelhadas ao do diretor e do conselheiro, são os deveres dos administradores, ele não é considerado para a lei um administrador. Isso. Né? Então, ele é um órgão da companhia, né? O Conselho Fiscal é um órgão da companhia, seus integrantes são integrantes desse órgão, mas eles não são administradores, né? Até em linha com o que você falou, de análise a posteriori e não análise de atos de gestão e também não pratica atos de gestão. Então, nessa linha, eu poderia considerar que, por não ser o órgão não ser um órgão de administração, logo ele não teria responsabilidade fiscal, né? Ou seja, tributária, ou seja, não responderia por débito. Né? Essa seria uma defesa, por exemplo. Uhum. Sem a menor sombra de dúvida. Não responde, ele não tem tarefa, ele não é administrador. Existe colocar um contexto real, atual. Uhum. O país está passando por uma reforma tributária Uhum. e tem
tem uma lei complementar que já passou, inclusive, pela Câmara dos Deputados e hoje está para a apreciação do Senado. E tem um ponto nela que ela traz responsabilidades a qualquer pessoa, física ou jurídica, estou falando de memória, posso estar enganado, mas qualquer pessoa física ou jurídica que, de alguma forma, é colaborador da empresa e colaborador e participou por ação ou omissão é complicado, bem complicado quanto a palavra omissão, né? De alguma operação que possa ser entendida pela fiscalização tributária governamental como uma operação de evasão fiscal. Inclusive, se for legal, a princípio. Mas se for um abuso de direito, é bem discutível o que é um abuso de direito no campo do direito tributário, né? Mas, por vezes, se faz uma operação que ela é legal, mas ela tributaria menos por aquela opção. E aí vem o fisco estadual, federal, municipal, fala, olha, você tem aqui uma evasão, eu vou tributar dessa forma. E isso tem passado na jurisprudência, na doutrina, tem aceitado esse tipo de pensamento, né? Então, o que me preocupa é assim, nesse contexto, o conselheiro fiscal ele pode ser responsabilizado, talvez, em algum grau. Não digo que não tem defesa, claro, que tem defesa, a defesa seria exatamente essa, a possibilidade. Mas a omissão é sempre uma palavra complicada quando está no texto legal, né? E aí, qual seria a obrigação de iniciativa do conselheiro fiscal numa empresa? Excelente. Esse é o ponto, eu acho. Excelente. Então, vamos lá. Eu ia dizer na primeira parte, mas eu guardei isso, ia deixar para o fim, mas já que o senhor antecipou, vamos à questão. Dito tudo isso, quando o conselheiro fiscal faz a análise a posteriori e vamos supor que ele identifique alguma ilegalidade, ou nesse caso não é nenhuma ilegalidade, o que eu recomendaria para um conselheiro fiscal como advogado? Aí, não há uma ilegalidade, mas há um risco dessa estrutura, dessa operação ou desse ato que veio ao seu conhecimento de ser capturado, eventualmente, por algum fiscal da Receita, em virtude do artigo tal, e eu não usaria palavreado em relação ao fiscal, não Sim, claro. daria essa dica para o fiscal. Sim, claro, né? claro. Falaria, em virtude do artigo tal, implica riscos lá previstos. Ponto. E assim, vamos tentar ir para o extremo, porque o extremo ele mostra exatamente qual que é a tarefa do conselheiro fiscal. Vamos supor que ele identifique uma situação absolutamente ilegal ou um ato claramente de lavagem de dinheiro. Ele precisa tomar providências. Como ele freia a responsabilidade dele? Ele não tem outro mecanismo. A lei só dá um mecanismo para ele. Ele não tem outra ferramenta. E é aí que ele vai se defender. Ele fala, eu só tenho uma ferramenta e eu a usei, que é o parecer. Ao final de uma reunião de conselho fiscal, ele vai ter que emitir um parecer. Ele vai ter que ver qual que é o timing ou qual que é a urgência daquilo que ele está reportando. Porque o parecer tem que ser sempre dirigido a uma assembleia. Ele fala, este problema, eu consigo esperar a Assembleia Geral Ordinária do ano que vem para poder reportar isso? Consigo. Então está feito o parecer, vou arquivar na companhia. Chegando na Assembleia Geral Ordinária, cuja presença do conselheiro fiscal é obrigatória, ele junta os pareceres e fala, agora quem aprova a conta são vocês. Tudo o que existe no detalhe dessas contas que me caberia analisar está nesses 3 ou 4 pareceres aqui. Vamos supor que não dá para esperar, seja uma questão realmente, e até o conselheiro fiscal se sinta desconfortável e tal. Ele pode, eventualmente, e ele tem poder para isso, de demandar a administração para que a administração convoque uma assembleia para que ele possa reportar aquilo para a assembleia. Então ele vai dizer, preciso reportar isso à assembleia. E o que ele tem que fazer? Solicitar uma convocação de assembleia. O conselheiro de administração, normalmente o responsável pela convocação, ele pode ou não convocar. Mas ele fala, exato. A minha tarefa é simplesmente reportar, e aí a quem eu reporto?
reporto isso para o Conselho de Administração e solicito instalação da Assembleia. Ponto. Acabou. É só isso. Ele está zerando a responsabilidade dele. Se ele quiser ir além ainda, vamos supor que seja uma companhia aberta, ele ainda pode pegar aquele parecer e mandar para a compliance e mandar para relação com investidores. Falar, identifiquei isso. Agora, se o senhor vai publicar um ato ou fato relevante, já não é mais da minha alçada. A minha alçada para aqui. O senhor agora tem conhecimento. Eu tinha o dever de dar conhecimento aos órgãos corretos. Então, assim, você tem que ter um conhecimento de como é que funciona esses órgãos da companhia. Reportando ao Conselho de Administração, ao compliance, e solicitando a instalação de uma assembleia, ou dizendo, nesse caso, eu não vou solicitar a instalação de uma assembleia, mas difiro a análise desse caso à AGO do ano que vem. Ponto final. Pode vir a Polícia Federal. Ele falou, minha tarefa era essa daqui, era informar. Eu não tenho mecanismos de dar publicidade, eu não tenho acesso. Eu não posso chegar lá, eu, conselheiro fiscal, contratar a luz publicidade e eu fazer um ato relevante. Aí eu estaria cometendo uma baita de uma ilegalidade. Eu poderia ser preso. No CVM Web, né? Exato, eu não tenho. Eu mando para quem tem. Eu mando para quem tem, aí a pastilha e vou para casa. Acabou. Encerrou o assunto. A companhia aberta, né? Imaginando as coisas acontecendo. Dá um nome aqui para não ficar chato. Um IRB da vida, por exemplo. Um eventual conselheiro fiscal constata alguma coisa, ele tem dificuldade até para quem reporta, realmente, porque ele pode ser responsabilizado. Para não ser responsabilizado, ele Se reporta. ele falar muito, ele pode ser responsabilizado, né? Exato, ele tem que falar no limite. No limite. É no limite. Ele fala no limite, reporta aos órgãos que têm poder de tomar a decisão se vão dar publicidade ou não. E aí, uma vez convocada a Assembleia, e ele levado à Assembleia, ele vai dizer assim, ó, tá aqui o parecer. O que o senhor acha disso? Ele vai dizer assim, eu não sou advogado, eu sou conselheiro fiscal. O que eu estou dizendo é o que está aí no parecer. Vejo risco de violação da lei complementar tal por causa disso. Não estou dizendo que é uma evasão de divisa, mas eu estou dizendo que existe na jurisprudência gente que entende dessa forma e que isso pode ter desdobramentos para a companhia. E eu até, se eu fosse conselheiro fiscal, eu falaria, na minha opinião pessoal, eu acho que as pessoas têm todo o direito do mundo de escolher as melhores estruturas para pagar menos imposto. Eu tenho o direito de me defender do leão. Não só do leão, mas de todo e qualquer outra sanha arrecadatória do Estado. Eu tenho o direito de me defender. Né? O direito tributário, principalmente... Esse direito está sendo contrastado hoje. Essa reforma tributária já tinha uma sementinha disso. Em alguns países esse direito não existe dessa forma. A Alemanha, por exemplo, a gente copia muito o direito alemão nesse ponto, né? Então, é o que se chama de... Eu vou usar um termo que não é bem correto, é um exagero. Faz uma analogia. É a semelhança de um abuso de direito. Não é bem isso, né? Mas é a semelhança do abuso de direito. Você tem o direito, claro que você pode. Você poderia ter feito uma compra e você preferiu fazer uma doação. Você pode, é legítimo fazer doação, é legal. E eu posso escolher. Mas a administração vem, a administração fiscal fala assim, eu vou cobrar como se fosse uma compra e venda, apesar de ser feito uma doação, porque na verdade você fez uma opção por pagar menos tributo e não desqualifica a operação comercial ou o ato jurídico como ilícito porque não é. Não é. E não desqualifica. Continua sendo doação, menos para aquele efeito tributário de lançamento. Por exemplo. Né? Então, claro que as empresas vão tomar várias atitudes. Né? Ao invés de fazer isso, vamos fazer aquilo. Em vez de comprar e vender, vamos comprar em consignação em pagamento, por exemplo. Consignação de venda. Você manda a mercadoria, deixa no estoque e só tira a nota do dia que eu vender. Algo... Uma pessoa normal que tem no mercado, no comércio, né? Compra um lote lá e, comprando por vender, você vai tirando a nota e para não pagar. Aí vem alguém do ICM e fala, não, você não transmitiu, não levou a mercadoria um mês antes, então o tributo, o dia que você também mora, porque já
porque eu ganho a prazo, porque no meu entendimento, você pode fazer isso. Mas o entendimento, numa situação extrema dessa, as pessoas podem ser responsabilizadas. Diretores, os administradores, né? E eu já vi, inclusive, colocar, eu já vi mesmo, né? Do lado do fisco, eu trabalhei para o fisco um tempo da minha vida. Eu já vi colocar conselheiro, Eles colocam. conselheiro no polo passivo do lançamento tributário. Colocam. Mas aí você tem que explicar, aí, enfim, Sim, vai em precisar várias situações, né? levar Isso. o caso a um defensor e o advogado. De qualquer forma, na reforma tributária agora, isso já era, assim, estava previsto em lei, mas estava mais, agora coloca de forma mais Ampla. ampla e incisiva essa responsabilização. É uma tendência, né, de governos que têm políticas públicas mais voltadas para uma necessidade arrecadatória. Então, é aquele ciclo, eu acho um ciclo vicioso. A demanda por políticas públicas que acaba gerando uma demanda por mais espaço no orçamento. Esse espaço no orçamento, ele não é mágico, ele não é uma fonte da juventude, não é uma água eterna que vai deixar É um efeito assim. colateral danoso, geralmente. E aí o que acontece? E é limitado. E é limitado. E você tem uma limitação política, inclusive, de criação de novos tributos. Isso. E aí o que acontece? Eu já cheguei no meu limite de criação de uma estrutura tributária. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma estrutura de política tributária arrecadatória muito rigorosa. Isso. Eu não permito esse cara fazer nada, porque eu não posso deixar um centavo sair. Ou não entrar, né? A etapa que nós estamos hoje, no meu sentir, né? Estou colocando na pessoa. Outras pessoas podem pensar diferente. No meu sentido, nós estamos isso. Nós estamos com algum no limite político da alíquota, digamos assim, da alíquota formal dos tributos, e agora a gente avança sobre as possibilidades. Nessa mesma norma, e aí eu perguntei sobre sigilo também, vários. Né? Ela também vai trazer o dever, e aí a todas as pessoas também, aí eu acho esquisito, mas enfim, está numa norma de whistleblowing, de dedar a companhia. Isso, está numa exatamente. E pior, está numa lei complementar que já passou pela Câmara dos Deputados. Então é uma coisa muito concreta, está na mesa do Senado. É o Senado aprovar, sancionar pela lei, uma lei complementar. O negócio tem um certo. Pode até não pegar, mas uma certa preocupação, essa norma, né? Então, existe aquela obrigação dessas pessoas, e da minha leitura, todos os atores da empresa, de entregar a companhia para o fisco, né? Então, me parece que aí alguns cargos da companhia e algumas situações, elas têm que ser pensadas, né? Por exemplo, até que ponto eu tenho o dever de sigilo e obrigação de Dedurar a companhia. denunciar. E outro, qual é o grau? Porque uma coisa é eu fazer um parecer para o Conselho da Assembleia, como membro do Conselho Fiscal, para a Assembleia Ordinária, por exemplo, ou extraordinária, e posso colocar termos assim: olha, essa operação pode resultar em tal coisa. Eu necessariamente não tenho elementos para saber se é um dano ou não. Se é ou não. E tem gente para entender que é dano, e outros não. Também tem um espectro de entendimento aí. Só essa, vou chamar de suspeita, vai. Só esse grau de entendimento mais superficial, ele é suficiente, eu acho, para levar uma ação ordinária, mas me parece que seria exagerado levar para o fisco. Entendeu? Eu diria assim, mais certeza das coisas, até para levar para o fisco. Porque equivale, porque imagina, o conselheiro leva uma operação para o fisco. O fisco tem o dever de sigilo. Em termos. Tudo em termos. Né? Mas torna vulnerável. Imagina, eu levar uma operação de uma empresa para o fisco. Né?
é muito vulnerável, está num ambiente muito vulnerável. Daquilo para escapar para a sociedade, por exemplo, e ter outras interpretações, é muito fácil, né? Então, me parece que talvez, e nós estamos aqui na casa do empreendedor, inclusive umas coisas que a gente se preocupa com a legislação futura, né? Uhum. Então, me parece, e aí eu vou fazer uma proposição de atitude nossa mesmo. Uhum. Se essa norma passar, ou talvez até antes, se ela passar agora nesse estágio, veja, é uma norma tributária, mas tem consequências na empresa, muitas consequências na empresa, né? De refletir sobre isso. Pelo menos porque essa norma parece estar muito aberta da redação do jeito que ela está. Então, pelo menos tem limites. Os limites, coincidir com esses limites, pelo menos da lei comercial, da lei das SAs, pelo menos, né? Esses limites, porque a gente não pode deixar as pessoas também, eu acho que é uma questão de segurança jurídica, as pessoas de pessoas mesmo, né? Os Conselheiros. conselheiros, os empresários, os investidores, tudo. Não tem segurança jurídica. Eu não sei exatamente como isso vai ser interpretado. Isso pode ser interpretado da pior forma possível ou nem pegar, mas eu tenho que estabelecer limites, além de ser claro, né? Então, me parece que esses limites de responsabilidade do conselheiro fiscal, diferente do conselheiro de administração, Uhum. né? Ou diferente do diretor operacional da empresa. Eu vi mais longe. Diferente. Vou mais longe. Eu vou fazer um arco um pouco maior aqui. Eu fui convidado recentemente para preparar um texto em homenagem a um jurista. Estou participando de uma coletânea de artigos ainda. Como é aniversário dele, tem que manter em segredo, né? A gente não pode dizer porque vai ser no aniversário, vai ser surpresa e tal. Mas o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando uma tese, uma pequena tese, porque o espaço para poder escrever é muito curto, 20, 25 páginas, que eu chamei de tese da moderação. Moderação jurídica. Tem a ver com o poder moderador, que faz aniversário esse ano, 200 anos da Constituição de 1824, que criou o poder moderador. Mas essa tese da moderação, ela é um remédio para um problema que está ocorrendo no direito como um todo, que é uma disfuncionalidade geral do direito. O que é a disfuncionalidade geral? É como se determinadas tarefas adquirissem uma característica transmutável. Então, um deputado, hoje, deixa de ser legislador para ser investigador toda hora que ele se especializa em CPI. Um ministro do Supremo deixa de ser juiz e passa a ser legislador quando ele começa a fazer determinadas tarefas que não cabem a um juiz fazer. Isso é disfuncionalidade. Ele está numa cadeira fazendo uma função que não é a dele. Ele está distorcendo. E isso está completamente contaminado no direito como um todo. Esse ponto é sensacional. É sensacional no sentido positivo e no sentido negativo. Porque você passa a considerar que a pessoa que está lá dentro, em auxílio ao empreendedor, e cuja finalidade, a função dele, é a prosperidade daquela pessoa jurídica, daquela companhia, passe a ser, por uma imposição da lei, uma espécie de polícia federal dentro disso. Mas eu não preciso de polícia federal. Eu obrigo esse cara a ficar investigando a pessoa jurídica por mim. Isso. A gente já tem... Só que vai além, né? Porque ele pode investigar por uma imposição legal em benefício da coletividade. Como ele pode usar esse mecanismo em benefício próprio. Em benefício próprio e em benefício do Estado, que é pior. Com interesses próprios. Com interesses próprios. Para barganhar, enfim. Sim. Porque ele se sentiu prejudicado, vai usar isso como uma forma de retaliação. Então, você tem ainda, é pior ainda. Os desdobramentos satânicos disso são complicadíssimos. Mas qual que é a disfuncionalidade? Aquela pessoa que está lá dentro para auxiliar a companhia e fazer a companhia produzir riqueza e prosperidade de maneira correta, ele deixa
de assumir essa função para ser uma espécie de representante do Estado lá dentro. Então, você está distorcendo, não é a função de nenhum desses colaboradores atuar em benefício do Estado dentro da companhia. Isso não faz o menor sentido. Fazer com que as pessoas deixem de ser funcionários da companhia para ser um funcionário do Estado infiltrado na companhia. Isso, As pessoas não são funcionárias públicas. isso, Não é função dessas pessoas. isso Não ganham para acontece isso também. muito. Ganha para isso. Na realidade, isso acontece muito, do meu ponto de vista, hoje, com o contabilista da empresa. Contabilista seja limitada, empresa grande, bem pequena. Das grandes, inclusive, também. Né? E, às vezes, até de auditoria, sob certo ponto. Ele tem aquela função, deveria ter a função voltada para a empresa, com auxiliar do empresário. A legislação foi transformando, dando obrigações instrumentais para a empresa e enfim, para o contabilista, né? De forma que o contabilista vai bem se transformando num agente do Estado. Exato, exatamente. Ele deixa de ser um funcionário da companhia para ser um funcionário do Estado infiltrado. Infiltrado, agente do Estado. Isso é uma disfuncionalidade. Isso. Uma obrigação que não compete a ele. Vamos entrar no detalhe agora da questão fiscal. A lei já dá um mecanismo para as empresas. E assim, quem é o responsável tributário? Não sou eu, não é o senhor, não é o conselheiro que está lá, é o CNPJ. Isso. Ele é o responsável. Isso. Quem responde pelo CNPJ é o diretor executivo da companhia. A lei já dá a ele um mecanismo chamado denúncia espontânea. Isso. Se ele achar que ele precisa levar aquilo ao conhecimento do Estado, ele vai tomar a decisão e ele vai assumir os riscos em nome da companhia, porque o risco não é dele, de fazer ou não a denúncia espontânea. Né? Ele faz a denúncia espontânea, mas ninguém pode se sobrepor ao CEO, ao presidente da companhia, e fazer em nome dele denúncia espontânea. O conselheiro fiscal não pode fazer denúncia Nem o espontânea. contabilista. Ninguém pode fazer. Só a empresa. Aí vai a lei e fala assim: se você não fizer a denúncia espontânea em nome dele, eu te prendo. É isso. Aí não é que ele vai ter uma vantagem, ele vai deixar de ter um prejuízo, o que é pior. As pessoas ficam amedrontadas. Existe uma norma legal que obriga o contabilista, uma norma, a lei, obriga o contabilista a fazer um relato periódico para o COAF. Inclusive dizendo que não tem problema nenhum, ou seja, ele não tem a possibilidade de não fazer o relatório. E o que diz pior? A lei fala que aí eu acho que é ilegal, um exagero, verdadeiramente inconstitucional, um exagero. O próprio cliente, ele não pode ser comunicado desse relatório. Então, o que a lei fala? Que o contabilista tem que fazer o relatório a pessoa que está sendo objeto, a pessoa jurídica ou física que está sendo objeto do relatório, ela não pode ter consciência do teor do teor do relatório. Então, olha só o ponto que nós chegamos, né? O Estado, desculpa o exagero ou não, o Estado nazista sob certo aspecto, no pior sentido da palavra. Totalitário nesse aspecto. Totalitário. Se pode exigir uma pessoa que não é convocada militarmente, né? Porque se ela for convocada militarmente, tem direito de matar, morrer, tem o dever de fazer um monte de coisa. Um civil que não é funcionário público, é um cidadão, e fala, você tem a obrigação de... As pessoas se relacionam, e se você desconfiar de alguma operação, não precisa ter certeza, porque ele fez um pagamento em dinheiro, eu vi já o caso concreto disso, fez o pagamento, comprou um carro usado em dinheiro, fazer R$13.000. Em dinheiro, assim, é bem... E você tem a obrigação de fazer uma comunicação ao COAF. E se a pessoa não fizer isso, ela é chamada a Polícia Federal. Você viu isso, por que você não denunciou? Vai para o polo passivo, junto com a pessoa que fez a operação, como corresponsável, né? Eu tenho uma pergunta, tem uma colaboradora, uma colega nossa. Só fazer um gancho importante aqui. O meu currículo, eu tenho o CPA 20 pela Anbima. E eu fiz a prova
recentemente, faz menos de um mês, para renovar minha licença de CPA 20, e essa questão caiu na prova. Ah, tá. Exatamente isso. Tá. Quando Interessante. assim, o CPA 20, tanto o CPA 20 quanto o CEA são certificações da Anbima para gestores de fundo de investimento. Como eu trabalho numa empresa de gestão, ainda que na tarefa de advogado, para eu poder entender o meu cliente, eu tiro a mesma certificação que ele. Tá. Lá estudo, aprendi a mexer com calculadora, com HP 12C e fiz a prova. E uma das questões foi exatamente essa. Se você identificar alguma movimentação esquisita de algum cliente seu que investe na sua empresa, o que você deve fazer? Alternativa A, avisar o cliente que ele não deve fazer isso? Não fazer nada? E a alternativa certa qual era? E eu acertei, porque eu sabia disso, comunicar ao COAF e não comunicar ao cliente. E comunicar ao COAF em 24 horas. Eu tenho 24 horas. Se eu demorar 48 horas para comunicar, eu já caio na malha de corresponsabilidade. Então, assim, quando a gente assiste aqueles filmes ou lê livros de distropia, é isso. que é o Estado totalitário, obscuro, as pessoas, né? O 1984. 84. São os Brave New World. distropia. Eu tinha uma, inclusive, chama Brasil. Um filme chama Brasil, né? Coincidentemente. Então, na realidade, é uma norma que e vem, esse tipo de norma vem ganhando volume, que parece outra norma parecida e outra tal. Esse tipo de pensamento leva a um estado, uma sociedade distrópica, onde você tem o medo, as pessoas têm o dever de denunciar umas às outras. Isso inibe os negócios, inibe a atividade comercial, Totalmente. inibe tudo. Você vai fazer uma atividade comercial e fala, pô, mas não sei, melhor não fazer. Responsabilidade ilimitada, né? Quase. Isso. Que é o que nós estamos vendo hoje. A responsabilidade é ilimitada, não tem as balizas da responsabilidade. Aí você não sabe, né? Porque o empresário ele precisa ter uma segurança jurídica justamente para saber até que ponto, né? Ele responde ou não responde. Isso. Né? Porque quando ele vai investir o dinheiro, ele precisa saber exatamente quais são os riscos que ele corre com aquele dinheiro. A partir do momento que ele não sabe e a coisa é totalmente assim, distópica e generalizada e limitada, quase as pessoas recuam. As pessoas recuam. Exatamente. E depois tem um problema aqui que a gente sempre vê. Quem é malandro, quem age tudo errado, não é atingido por essa lei. Porque planeja. Esse é o problema. É só mesmo para quem está fazendo direito. Esse é o problema. Por exemplo, se você tem um empresário com má intenção de desvio de dinheiro, de sócio, ou do dinheiro do governo, ou dos investidores, está com má intenção, ele planeja. Eu tenho um outro artigo que, inclusive, está na revista. Ele faz duas coisas, ele planeja e ele simula. Isso, ele planeja e simula. Ele usa da simulação. Aí ele vai fazer aquele negócio. Não é que ele está optando por fazer uma doação no lugar de uma... Ele cria um aluguel que não existe para embutir, pagar menos imposto. Ou até dos outros investidores, né? Uma sociedade aberta, os investidores em geral, os minoritários, ele planeja. Aquele que não planeja, o ator dentro da empresa que não planeja, que vai ser penalizado. Exatamente. Então, aquele que não planeja, porque ele é um conselheiro ou alguma coisa assim, ou contabilista, até um empregado, às vezes, trabalhando na empresa, ele pode ser responsabilizado. Por quê? Porque não planejou, ele não participa daquilo lá. Ele não está sabendo que vinha uma multa, que ele vai perder a casa. E ele não teve nenhum benefício econômico. Em regra, não tem, né? Tem uma pessoa que participa do nosso grupo aqui, que está online, que é a Marília. Marília levantou a mão. Aí, sim. Está lá em cima. Está lá, né? Sim, Marília. Por favor, Marília. Está com o microfone... Olá, bom dia a todos. Oi. Primeiro, eu queria cumprimentar o doutor Evandro pelos conhecimentos passados aqui. Parabéns. Obrigado. Queria formular duas perguntas, doutor Evandro. Primeiro, uma das competências do Conselho Fiscal é a análise do balanço, apreciar o balanço e as contas. Quais são os pontos
que compete o Conselho Fiscal analisar? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é o seguinte: se é uma visão mais estrutural, se a gente tem que analisar se está dentro do estatuto ou não está dentro do estatuto, o conselheiro fiscal, qual eu queria um paralelo entre o compliance e o Conselho Fiscal. Se eu puder dar umas Excelente, reflexões sobre esses dois aspectos. excelente. Obrigado pelas duas perguntas, são excelentes. A questão da análise contábil, então vamos lá. Eu não sou contador, mas, enfim, sou aquele contador por cima de ombro, sabe? Meu sogro, já falecido, era contador, meu pai foi contador durante muito tempo, então a contabilidade sempre teve as mesas de jantar de família. E assim, até onde eu pude testemunhar de conversas de contadores, a contabilidade ela envolve também determinadas opções, né? Então, eu posso, dentro de determinado contexto, levar um determinado ato a uma conta de médio ou longo prazo, uma dívida eu posso contabilizar de um jeito ou de outro, dependendo de como eu encaro ou como eu interpreto determinada diretriz das normas de contabilidade. Existe alguma margem de escolha, né, para o contador interno de fazer de um jeito ou de outro. O que o conselheiro fiscal faz? Ele não entra no mérito dessa decisão, mas ele vê se a apuração das contas e a contabilidade ela está dentro de escolhas previstas em lei. Se o contador fez escolhas previstas em lei, se ele está dentro daquele conceito da contabilidade que a gente chama da coerência, se ele está sendo coerente, se ele está reproduzindo um modelo que já vem há muito tempo adotado pela empresa, né? Então, essa análise contábil é para verificar se toda a contabilidade atende aos parâmetros daquilo que a gente chama na CVM de CPC. Está dentro do CPC? Ou isso é uma contabilidade muito criativa? É muito criativa, é muito arrojada, é muito arriscada, então eu tenho que sinalizar. Mas isso está dentro do padrão geral de mercado, do CPC, e atende a uma consistência contábil já praticada por essa companhia? Então, ok, eu vou dar o parecer sinalizando positivamente. Então, essa análise contábil, ela é uma análise formal, né? E não uma análise de escolhas. Não, aqui eu acho que o ideal seria ter tido essa escolha, porque isso ia gerar um benefício fiscal assim, assado, ou esse benefício fiscal comporta determinado risco. Eu acho que não cabe ao conselheiro fiscal entrar nesse mérito, né? Diferentemente de uma área de controladoria ou controles internos. Essa área já tem um pouquinho mais de poder, porque ela já está um pouquinho mais no dia a dia, e a ela, sim, cabe fazer esse tipo de sinalização. O conselheiro fiscal, não. Ele vai olhar e vai ver se está dentro do CPC, que são as nossas normas gerais de contabilidade aplicáveis para o nosso ambiente de negócio. Agora, em relação ao compliance, a diferença é gigantesca. Porque o compliance ele é um órgão interno da companhia, permanente e de atuação constante. E o compliance, ele tem uma tarefa de correção de atos mesmo. O compliance hoje é uma coisa tão complexa e tão gigantescamente complexo, né? Que é até fácil da gente diferenciar. O compliance hoje, ele é dotado hoje de 3 pilares. Se a gente entrar nas empresas e ver o compliance moderno das empresas, são 3 pilares. Um é chamado PLD, é prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Então, ele analisa se os recursos da companhia estão sendo desviados ou aplicados de maneira oculta no cometimento de certos crimes. E ele age ativamente. O outro é LGPD, e caiu no colo do compliance, o LGPD. Isso é uma outra tarefa. E a outra tarefa é uma tarefa de verificação
de registro, cadastro e a análise reputacional da empresa. O Conselho Fiscal ele não olha nada disso. Ele não vai olhar questões relacionadas à reputação da empresa, ele não olha LGPD e ele também não olha prevenção à lavagem de dinheiro no sentido preventivo. Mas se de fato ele identificar que houve uma estrutura direcionada para a lavagem de dinheiro, ele tem que sinalizar internamente para os órgãos. Né? Sempre a posteriori, né? Sempre a posteriori. Olhando a fotografia do... Já o compliance, ele atua na prevenção à lavagem de dinheiro. Então, o que ele faz? Ele vai ficar pedindo relatórios. O compliance, sim, tem que sinalizar para o COAF se acontecer, se tiver alguma coisa errada. Já o conselheiro fiscal, ao meu ver, ele não tem essa tarefa porque ele fala posteriori, né? Eventualmente, ele pode ter que sinalizar alguma coisa para o COAF se ele identificar que aquilo aconteceu e ninguém falou nada. Aí ele fala, bom, eu tenho a obrigação de reportar 24 horas a partir do momento que eu tomo conhecimento. Né? Então, assim, se eu tomei conhecimento agora, vou reportar. Mas eu vou reportar naquele sentido de não sofrer nenhuma responsabilidade posterior. Mas não porque é tarefa natural dele esse reporte, né? Aproveitando a pergunta da Marília, e o caso recentíssimo da Americanas, a gente tem situações. Então, o conselheiro fiscal olha a posteriori, né? E a pergunta dela é sobre o balanço, né? Enfim, sobre as demonstrações contábeis ou financeiras. Então, o que está contabilizado é possível de você verificar né, e fazer toda a análise, né, se foi contabilizado adequadamente, não adequadamente, né, de maneira de acordo com o CPC ou não de acordo com o CPC, enfim. E o que não foi contabilizado? Isso é uma pergunta espetacular, porque o que acontece? Parte da documentação que o conselheiro fiscal recebe vem do auditor independente. Então, ele recebe algumas informações do auditor independente também. E cabe ao auditor independente, na sua tarefa de auditoria, normalmente, 99,9% dos casos, auditoria por amostragem, se ele identificar que houve algum erro, ele sinaliza para o Conselho Fiscal. Ele sinaliza para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal. E nas companhias mais sofisticadas, para o Comitê de Auditoria, que está dentro do Conselho de Administração. Ele vai sinalizar e o conselheiro fiscal vai pegar aquela sinalização e vai dizer, olha, eu não olhei, porque eu não sou auditor, eu não auditei. Mas quem auditou diz que tem um problema. A quem o conselheiro fiscal se dirige? Isso também é importantíssimo a gente entender. Ele não é um agente do Estado, ele é um agente do acionista. Ele se dirige para o acionista. Então, ele vai dizer para o acionista, olha, eu identifiquei alguns problemas aqui, vamos falar das Americanas. Parece que isso não foi contabilizado, ou parece que isso tem uma contabilidade criativa. Mas por que ele reportaria isso para o acionista? Pode ser que amanhã isso aqui dê algum problema, e aí o dinheiro que você tem investido nessa companhia vai virar pó. Então, isso mostra um grau de risco que talvez você não esteja enxergando. Mas não é tarefa dele dizer, olha, esse grau de risco também compromete a saúde financeira ou tributária dessa empresa, portanto, vou reportar ao Estado, seja lá qual for o órgão, um órgão policial, COAF, Receita, o que quer que seja, eu reporto para o acionista. E a decisão de levar para o Estado, denunciar, tomar ações, é do acionista. Porque a tarefa, isso tecnicamente é muito importante, a tarefa do conselheiro fiscal é subsidiar o acionista para que ele possa lançar mão do artigo 158 e 159. É para isso. Eu dou elementos para o acionista acionar a companhia ou a administração da companhia em caso de violação dos deveres fiduciários do administrador. Ponto. Isso é na Assembleia, né? Na Assembleia. Exatamente. É para isso que serve o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele não é um funcionário da Polícia Federal, ele não é da ABIN, ele não é
funcionário de gabinete de deputado. E isso no caso das empresas públicas ou sociedades de economia mista. O conselheiro fiscal, ele não é conselheiro do gabinete do deputado fulaninho. Não é. Ele é conselheiro da Assembleia Geral de Acionistas. Ponto final. Ele reporta para aquele público. E aquele público vai decidir quais providências devem ser tomadas. Ele pode, antes de reportar àquele público, acionar as instâncias internas e dizer: e aí, você avisa eles ou quer que eu avise? Ele pode fazer isso. Ele reporta ao conselho de administração, à diretoria executiva. A diretoria executiva fala assim: ok, o conselho fiscal pegou um negócio aqui, vou fazer uma denúncia espontânea. Pronto. Ele não precisa nem publicar, nem levar esse assunto à Assembleia, porque a diretoria executiva já tomou as medidas necessárias para corrigir a rota, né? Ele comunica ao conselho de administração. Se o conselho de administração falar: vamos demitir esse executivo e contratar outro para poder corrigir, no caso das americanas, acabou aí. O conselho fiscal não precisa fazer mais nada, porque a administração já tomou as providências para corrigir o problema. Ponto final, acaba ali. Aí as pessoas ficam assim, dizendo: não, ele tem que denunciar para a ONU, sei lá. Não, não é essa tarefa. A tarefa dele é muito limitada, é curtíssima, é limitada, é dentro daquele ambiente negocial. Por isso que eu comecei dizendo: olha, lá atrás, na Idade Média e tal, ele era o olho do acionista. Isso não mudou, ele continua sendo o olho do acionista. Por mais que eu encha o Estado brasileiro de leis stalinistas, querendo distorcer a função dele, não muda. Eu posso fazer a cirurgia que for na função dele, ele vai continuar sendo olho do acionista. Isso não muda. Eu posso fazer o que eu quiser, mas a natureza, eu não consigo interferir na natureza dele. A natureza dele é essa, né? É o famoso pintar a galinha de verde e querer chamá-la de papagaio. Não vai, a galinha será galinha. Não interessa a cor que você pinte a galinha. E é isso que estão tentando fazer já há muito tempo com o Conselho Fiscal, né? E é engraçado, isso começou lá em 2001. Deixa eu falar um negócio que eu achei também bem curioso, assim. E tem uma lei que passou batido por todo mundo. Até hoje, essa lei passa batido por todo mundo. De deixar o empreendedor acuado, né? Ele vai ficando cada vez mais acuado, cada vez mais acuado. E eu acho que, assim, a pedra de toque dessa situação em relação ao empreendedor foi o marco legal das startups. Porque no marco legal das startups, isso ninguém percebeu, o Estado exerce uma função central no desenvolvimento das startups, principalmente das startups tecnológicas. E eles criam um negócio chamado poder de contratar. E tem um artigo lá no marco legal das startups dizendo: o Estado pode usar o seu poder geral de contratação para desenvolver startups de tecnologia por incentivo do Estado. O que eu, quando eu olhei aquela lei, eu falei assim: isso é absolutamente inconstitucional, porque um dos pilares da nossa Constituição é a liberdade de iniciativa. A liberdade de iniciativa, ela é privada, ela não pode ser estatal. 170. A Constituição veda a liberdade de iniciativa estatal. Isso. É o artigo 1º, 3º, 170, artigo 5º, ela está espalhada na nossa Constituição. Ninguém falou nada. Porque esse é o modelo de startup chinês. Nós não temos um modelo de startup americano ou israelense, de iniciativa privada. E é uma lei complementar. Como é que eu mudo isso agora? Eu preciso de 3/5 de quórum, 2 aprovações e tal, mas está lá. Mas aí não poderia ser o próprio STF falar que é inconstitucional. Não vai falar de jeito. Eles estão alinhados com essa mentalidade, né? Eu vejo os... Deveriam, né? Deveria. Mas eu vejo os 11 ministros alinhados com essa mentalidade de um modelo em que a iniciativa Mais iniciativa do Estado. migra do mercado para o Estado. Então a gente vê as grandes obras... uma característica do Brasil que eu acho estranho, mas também é um ponto de vista meu, né?
que, sob certo aspecto, no Estado não tem esquerda, não tem direita, todo mundo é de esquerda, até os de direita. Então, nada mais de esquerda que o Estado. Não, eu vivi isso. Nada mais de esquerda do que o Estado esquerda sobre o aspecto econômico, né, social, do que nossa ditadura de direita de 64, dos anos 80. Ele criou uma série de empresas estatais, é verdade, né? Estatizou uma série de empresas e criou empresas e tinha iniciativa exatamente isso, né? A gente, por exemplo, a própria Vibras, Até hoje. a Vibras é Aquela do Rio Grande do Sul lá que queriam fechar e não fecharam, isso. que era de semicondutores, né? Sim. Uhum. Não, tem várias empresas, né? Que dá prejuízo, inclusive. Cuidar isso. Alguma experiência, não vou nem entrar no mérito, alguma experiência até deu certo. Acho que até uma Verdade, Embraer da vida deu certo. Vale, né? A Vale, exatamente. Mas até deu certo. A própria Petrobras, sobre esse aspecto, até deu certo, né? Sim. Muitas outras não, outras foram privadas. Mas é engraçado que o próprio governo de direita, o governo de direita ele faz três coisas que está na Constituição de 66 do Castelo Branco, e ele tem uma. A Constituição do Castelo Branco tem uma palavra que é proibida no Brasil, na Constituição de 88, que é reforma agrária. Quer dizer, reforma agrária é um negócio esquisito, matar a organização militar. Participação dos trabalhadores no lucro das empresas está na Constituição militar, no militar, digo, mas não está nessa. Né? Então, assim, até a nossa direita é de esquerda. Então, nós somos uma coisa sui generis, né? Então, assim, quando se fala que todo mundo alinhado com um pensamento, por exemplo, é todo mundo mesmo, assim, o espectro é total. É uma conversa dura, Isso. principalmente quando a gente precisa ir no Congresso esclarecer algum ponto a respeito de uma lei como essa e dizer, ó, olha o que vocês estão fazendo. Vocês vão fazer isso, vocês vão causar uma disfunção técnica no sistema como um todo, daqui 5 anos vai ser assim. Daqui 5 anos ninguém vai querer tomar a iniciativa. Claro. Nenhum empresário vai falar, bom, eu não tenho condições de competir com o chamado poder de contratação do Estado. Mas O que eu vou fazer? Eu vou investir em Israel. Isso. A gente tem vários clientes que, vários, deixando de investir em startups brasileiras, Sim. investindo em startups de brasileiros em Israel, de brasileiros em Dubai, porque o ambiente de negócios é melhor. E você corre o risco também. O Robel sabe, eu estava no Family Office em que o dono do Family Office ele começou já a ter estruturas de investimento em que ele falava, eu gosto de investir em brasileiros, em projeto de brasileiros. Eu sou brasileiro, gosto do Brasil, etc. Lá fora. Mas sou obrigado a investir fora. Os investidos começaram a convencê-lo. Bom, eu não vou conseguir investir aqui porque eu tenho tal limitação e o senhor também vai ter tal limitação. Por isso que eu tenho uma estrutura em Dubai, eu tenho uma estrutura em Tel Aviv. Ou uma LLC em Delaware mesmo, nos Estados Unidos. LLC em Delaware. Tenho algumas... O risco, a insegurança jurídica leva muito a isso. Muito. É mais comum do que as pessoas imaginam. Isso. Quando a gente fala essas coisas, para quem não está acostumado na prática a ver isso, parece que é uma coisa de outro planeta, né? Mas é mais comum do que as pessoas imaginam. Então, assim, o fluxo, e não é à toa que o fluxo de recursos de brasileiros tem atingido recordes no exterior, ou seja, de remessa ao exterior, por causa disso. Seja para proteção do patrimônio, em razão da insegurança jurídica, por causa de tudo isso que a gente está falando, seja em razão da segurança jurídica que as estruturas societárias lá fora permitem para o investimento. Porque a gente não pode esquecer que a estrutura societária, então, na sociedade anônima, ela foi concebida com o propósito de proteger o patrimônio do acionista. Sim. Porque os empreendimentos eram de alto risco. Sim. Né? Então, no momento que a gente... e hoje a limitação de responsabilidade, que é a grande protetora disso, né? Ela chegou ao fim.
né? Chegou ao fim. É o fim desse... Semana passada. Semana passada foi o fim. Enterraram, a gente pode fazer uma cerimônia de enterro da responsabilidade limitada, porque acabou a responsabilidade limitada no Brasil. Acabou. Acabou. Se você é sócio de uma empresa A e é sócio de uma empresa B, ainda que elas não tenham uma conexão direta, mas sim por causa de um acionista apenas, né? Então, é a mesma coisa que hoje eu compro ações de Petrobras na Bolsa e compro ações de Bradesco na Bolsa, né? Pela decisão que foi tomada, a Petrobras responde pela dívida da Bradesco e o Bradesco responde pela dívida da Petrobras, sendo que eu tenho uma ação, que for. Não precisa ter mais controle, basta você ter e não precisa nem olhar lá no artigo 50 do Código Civil para dizer se há confusão patrimonial ou se há desvio de finalidade. Não precisa mais nada disso. O simples fato de eu ter uma ação de uma empresa e ter uma ação de outra empresa faz com que as empresas respondam coletivamente pela outra. Então, assim, isso tudo... É uma visão coletivista. Isso é o extremo, né? As pessoas já tinham notado isso. Desde 2010, se não me engano, as pessoas têm mandado dinheiro para fora, né? Então, assim, com muita frequência, né? Hoje isso já é algo muito comum. Isso atrapalha bem os negócios, de uma época para cá, até um período aí, talvez 10 anos atrás, mais ou menos, tem problema de... A pandemia me deixou com o problema de estabelecer assim, um senso de limite de tempo, né? Às vezes eu falo que há 10 anos, o negócio está 5 anos atrás, mas há um tempo atrás, o que era comum? Empresas de menor porte, as médias, né? A empresa média da Europa, eu vi isso acontecer, isso é comigo, inclusive, né? A empresa média da Europa é uma empresa assim, fazia um tipo de máquina, por exemplo. E falava, eu quero instalar uma planta no Brasil, faz o Brasil interessante, tem mercado tal, vou instalar um comércio, uma indústria, uma prestação de serviço no Brasil, usando minha marca aqui, o meu know-how. O que ela fazia? Ela pegava, nomeava um advogado, que era o advogado dela, que ia cuidar dessa abertura de empresa. Ele ia cuidar da abertura de empresa, da junta comercial, coisa do tipo, transferir de dinheiro, know-how, às vezes até contratação de um ambiente para trabalho, coisa do tipo. Inicialmente, esse advogado ia ser o responsável pela empresa. Ele constava lá como responsável pela empresa, né? E os advogados se especializavam nisso, já tinha uma coleção de empresas que ele simplesmente, ele não era o gestor, mas era um participante da empresa lá. É uma função gerencial. Gerencial, Diferente. Se fazia isso, porque tem que tirar documento de prefeitura, isso. Em vez de ficar mandando procuração também, ele já tomava conta de tudo isso, né? O que o fisco passou a fazer? Passou a responsabilizar esse advogado. E pior, passou a responsabilizar esse advogado em todas as empresas que ele constava como representante, na realidade, né? Então, não, isso é grupo econômico porque tem o mesmo... tem o mesmo... eu vi decisão judicial nesse sentido. Ele usa o crachá de uma e da outra. Eu vi decisão judicial nesse sentido, inclusive o juiz que deu a decisão, falando abertamente, olha, eu estou em dúvida, mas estou decidindo assim, porque eu acho que... Sim, sem muita previsão legal, usando até que o juiz legislador, mas uma criatividade judicial do que uma previsão legal, né? O juiz passa a ser também legislador e pior, legislador arrecadador. Eu vi num discurso de uma presidente do Tribunal Regional Federal, certa vez, em Brasília, para justificar o pedido de recurso, ela falou assim, nós arrecadamos no ano passado tantos milhões. Nós, juiz, arrecadamos. O juiz não arrecada. Quem arrecada é fiscal, Fisco, é o executivo que arrecada. O juiz não arrecada. Então, o desvio de funções. desvio de funções. Então, o juiz... E a apropriação também do dinheiro, porque ele não é dela. Não. Isso. Mas escapa pelas palavras, né? A sutileza. A intenção. O professor é professor também de comunicação, de língua, né? Então, sabe que muitas vezes as palavras escapam
desvios, né? É um sincericídio, né? Então, o juiz usa para você, arrecadamos e determinamos, também não é a autoridade que determina aquele tipo de coisa, né? Então, a gente vê essa confusão. Isso acaba fazendo o quê? Os advogados que operavam dessa forma, enfim, vamos nos preocupar em trazer empresa da Itália para o Brasil. Empresas médias. Acho que aqui tem Esse negócio acabou. Acabou. Esse negócio no Brasil Não acabou. existe mais. Acabou. E sabe quando acabou esse negócio? Tem um marco Aham. na nossa área do fim desse tipo de trabalho, desse tipo de atividade pelos advogados. Ah. Foi um caso que afetou o Walmart. Então, era um advogado, era o representante legal, era o procurador societário, né, e representante legal da sociedade estrangeira quando eles constituíram no Brasil. O que eles fizeram? Eles compraram, porque isso é muito comum. Para você poder ter velocidade, tem advogados que constituem sociedades no Brasil, de prateleira, que a gente chama. Isso. Deixa lá pronto, vem o estrangeiro, precisa abrir rápido, compra essa sociedade, né? E aí passa a usar a sociedade para tornar ela operacional. Bom, um determinado escritório tinha feito isso com várias sociedades, e aí vendeu uma sociedade com um empreendimento X e o outro vendeu para o Walmart. A do empreendimento lá, X, deu problema. Eu lembro disso. E aí, o que fizeram? Eu vou falar. Quem que é o fundador dessa sociedade? Legal. É o fulano. Escritório do. Vamos mandar lá então um bloqueio na conta dele, todo mundo. Mandou um bloqueio na conta dele. Mas vamos ver quais outras empresas ele fundou. Aí foi lá e viu uma outra empresa. Esse daqui é o Walmart. O Walmart é grande. Então bloqueia a conta do Walmart. Não só bloqueia a conta do Walmart, como bloqueia a conta do representante legal do Walmart e do procurador societário. Como se o procurador fosse responsável. É isso. Claro. Né? Cara, isso deu Imagina o seguinte, o sócio de um grande escritório brasileiro. Eu lembro disso. Isso é mais do que você possa imaginar. Um sócio de um grande escritório brasileiro teve todas as suas contas bloqueadas por causa disso. Não é uma loucura pensar, mas ocorreu na prática. Acordou de manhã, foi pagar o boleto, foi abrir o aplicativo do celular de banco, bloqueado. Então, assim... O cara não consegue ver o extrato dele. Isso. Ele fala, não, peraí. E tudo bem, tá bloqueado, mas o meu extrato, quando que tiraram de lá? Você não vê mais nada. A sensação é horrível. Você abre o aplicativo do banco e você não some tudo. Você fala, cadê? Cadê meu dinheiro? Cadê meu... Então, isso que era uma atividade muito comum. Isso é comum em qualquer outro país, né? Você pega os Estados Unidos, é comuníssimo o advogado fazer isso. Na Inglaterra é comuníssimo fazer. Em outro país é comum fazer. Aqui no Brasil, deixou de ser uma atividade. Porque ninguém mais quer correr esse risco. Principalmente colocar os outros em risco. Porque não tem uma limitação, que é esse problema. Porque o procurador societário tem os poderes limitados. Ele não responde pela dívida do outorgante, né? Mas essa disfunção acabou com uma atividade. Como assim vem acabando com várias outras atividades. Aí eu tenho uma notícia triste em relação às gerações mais novas. Essa rapaziada que está saindo da faculdade e entrando. Essa rapaziada não quer vir para a iniciativa privada. É muito risco. Todos eles vão para o funcionalismo público. Então, hoje, quando você dá aula na faculdade, todo mundo está ali para prestar concurso público, para ser funcionário do Estado. Que o cara fica numa zona de conforto, é indemissível. Isso. Ele não tem qualquer risco de ser capturado nesse tipo de coisa. Ele fala, por que eu vou na iniciativa privada? Com risco de ser preso, com risco disso... com instabilidade, e aí o Estado vai ficando cada vez maior, a iniciativa privada cada vez menor. Hoje as pessoas não querem ser conselheiro fiscal, não querem ser diretor de empresa, ninguém quer. Muito grande. Um risco muito grande. Conselho de administração, tem que ter seguro. O custo é enorme. O problema é que quem paga o custo do Brasil no todo é esse pedaço da iniciativa privada. Que está diminuindo. Que está diminuindo. Com a sua inteligência, com sua criatividade. Mas o próprio funcionário público paga indiretamente. Ele não percebe, mas ele paga. Claro. Nas coisas que ele compra, ele paga mais. Agora, o que está acontecendo em alguns lugares, né?
Quais efeitos? Esse é um deles. Outro é até o efeito também da taxa de natalidade, começa a diminuir. Quer dizer, tudo acaba aumentando muito a despesa pública. E aí, quem gera sendo marxista, né, quem gera mais ali, acaba diminuindo. As pessoas que geram mais ali acabam diminuindo, né? Infelizmente, a gente vai chegar num ponto em que a conta não vai fechar e a gente vai ter que voltar. Voltar isso aí, ter uma outra sociedade. Vai ser bem complexo. Vai ser muita gente que está fazendo isso aí não vai estar mais aqui. Então, Bom, algum comentário? tudo certo. Bom, agradecer ao professor Dr. Evandro Pontes. Agradeço. Pela exposição, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Foi fundamental, muito mais fundamental que o senhor imagina. Foi muito boa essa conversa. Foi excelente. Tem uma comenda? Eu pedi para o Romeu fazer a entrega da comenda. Claro. A gente aqui na casa tem uma tradição de todos os palestrantes que nos dão a honra de vir aqui falar e expor seu conhecimento e compartilhar o seu conhecimento, receber uma comenda da casa. E então eu faço a entrega para você oficial. Queria agradecer a todos que participaram virtualmente e foi uma honra para a gente. Você vai uma foto nossa? Excelente. Obrigado, meus gatos. Obrigado, viu?